Olá para você que nos acompanha aqui no Bom na Notícia. Vamos sequenciar uma rodada de conversa, não seria propriamente uma entrevista, mas vamos conhecer muito dos nossos candidatos ao Senado da República. Entre eles, com prazer e honra, a gente recepciona aqui a ex-reitora, professora Maria Lúcia Cavalli Neder. Aliás, reitora reeleita, fato praticamente inédito aqui na nossa Universidade Federal, 2 vezes reitora. Ao meu lado, Denise Niederauer, economista, jornalista, analista político e que nos dá a honra e a satisfação de participarmos juntos aqui nessa conversa com a ex-reitora e candidata ao Senado. Obrigado, Denise, mais uma vez por estar aqui conosco. Agradeço o convite. Por que o Senado? Olha, para ocupar um espaço político e dar continuidade a uma luta de 45 anos, como professora da Universidade Federal de Mato Grosso, sempre fiz política. Uma política voltada para a democratização do acesso à educação e à inclusão social. Quando eu me aposento agora em fevereiro deste ano, eu encontrei no partido político, o PCdoB, que é o meu partido, um espaço muito importante para dar continuidade a esta luta, que é uma luta da vida toda. Primeiro, agradeço muito a honra que nos dá em estar aqui, reitora. Eu que agradeço, Edivaldo, Denise, muito prazer em estar aqui com vocês e também participar deste site, que eu tenho certeza vai ser um sucesso muito grande. Muito obrigado. Já é, né? Muito obrigado. A senhora falou em PCdoB. É uma ligação ideológica ou é o espaço político conquistado pela reitora? As duas coisas, porque eu sempre militei pela inclusão social, para trazer possibilidades para a classe trabalhadora e a classe mais pobre. E pela ideologia do partido, nós sabemos que toda ação, né, e toda reflexão deste partido é justamente na defesa do trabalhador, trazendo as conquistas sociais, que é produto do trabalho de todos nós brasileiros, para a maioria da população. Então, eu sempre digo que ser comunista é isso, é você querer e lutar para que a gente tenha os bens sociais, que é produzido por todos, dividido, tá certo? E também ao alcance de todas as pessoas. Essa é a nossa luta, é a luta para que todos possam participar da educação de qualidade, possam ter uma saúde, ter a sua moradia, ter o seu emprego, né, ter uma segurança. Essa é a luta de todos nós que trabalhamos nessa área que a gente chama democrática popular. 45 anos de UFMT. Muita greve, né, quando a senhora era reitora, a senhora foi por 8 anos, eleita e reeleita pelos seus pares. Teve também a conquista de vários cursos novos na universidade. Como essa experiência toda vai levar a senhora a ter um espaço no Senado, a bancada das mulheres do Senado, e o que a senhora pretende fazer para Mato Grosso? Bom, primeiro dizer que nesses 8 anos da universidade eu tive a sorte de ter um presidente da República, o presidente Lula, que realmente investiu na educação. E por isso, como reitor, eu tive a oportunidade de criar 100 cursos de graduação, dentre os quais mais 2 cursos de medicina, um em Sinop e em Rondonópolis. Edifiquei 3 campos universitários, o de Sinop, o de Barra do Garças, o da Várzea Grande. Tivemos a oportunidade de contratar 1.300 professores, 500 técnicos, fiz 215 obras em todos os campos da universidade, um crescimento muito grande, mas o mais importante é que nós tivemos a oportunidade de dar um salto de qualidade na nossa instituição. Nós éramos 77º lugar no ranking nacional e quando eu entreguei a universidade em 2016, nós estávamos no 33º, mostrando a importância do investimento na pesquisa, porque é a pesquisa que traz a qualidade, também na formação de todos os nossos professores. Hoje nós temos 95% dos professores com mestrado e doutorado. Também tive uma obsessão, né, de dar para os campos universitários de Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças cursos de mestrado e doutorado que não havia antes e um forte investimento no apoio ao estudante, né? Nós construímos 4 novos restaurantes universitários, o investimento nosso saiu de 300 mil para 30 milhões de reais, com a refeição nos 8 anos a R$1,
com café da manhã, almoço e jantar, porque nós compreendemos que ao defendermos a cota para aluno da escola pública, e eu fiz isso antes mesmo da lei, aprovamos a cota na universidade, nós estamos trazendo uma parcela da população que não tem condições de se manter aqui em quaisquer dos nossos campos. Então, essa ajuda ao estudante é fundamental, porque não adianta entrar, é preciso permanecer. Então, essa proteção foi muito importante. Sabe, Denise, também me orgulha muito eu ter sido a gestora do terceiro maior orçamento desse estado. O orçamento da UFMT, para quem não sabe, é o terceiro, perde para o Estado e perde para a Prefeitura de Cuiabá. Eu tive todas as contas aprovadas, sem nenhuma indicação, sem nenhum problema. Isso mostra, por exemplo, o respeito que nós temos pelo dinheiro público que financia aquela instituição. Então, foi uma realização muito grande, tenho orgulho desse trabalho, mas tem um trabalho também que eu fiz durante toda a minha vida, que é a interiorização da UFMT. Eu sou autora de um projeto denominado Interiorização da Universidade, que previa em 1977 a criação dos campos do interior, de Rondonópolis, Barra Sinop, os cursos fora da sede, e também sou autora de um projeto chamado Educação à Distância, que formou 10 mil professores em todo o estado. Então, essa é a minha luta de inclusão. E essas greves, né? O que a senhora pode falar do que vocês conseguiram com as greves que tiveram? Primeiro, eu respeito muito qualquer movimento social, e um dos instrumentos que os movimentos têm, às vezes, é a greve. Embora possa trazer prejuízo, eu considero legítimo, sobretudo em questão salarial do professor. Nós tivemos que fazer algumas lutas para que a gente pudesse ter um plano de carreira digno de um professor universitário que se esforça, faz mestrado, doutorado, passa a vida estudando, ele precisa ter dedicação exclusiva para fazer um bom trabalho. Então, essas lutas geralmente são nesse sentido. Mas tivemos momentos que as greves foram necessárias, e aqui, por exemplo, no período do Fernando Henrique Cardoso, a universidade não tinha dinheiro para comprar giz, não tinha dinheiro para comprar papel higiênico, para pagar energia elétrica. Então, a gente às vezes tem que fazer, nós professores, técnicos também, e estudantes, para que a gente tenha melhores condições de trabalho, infraestrutura adequada, para que a qualidade não se perca nesse processo de formação. Durante um tempo, o governo do estado pagou a conta de energia da universidade, não teve isso? Olha, nós tivemos, quando eu entrei na universidade, nós tivemos que renegociar, nós tínhamos água atrasada, nós tínhamos energia e, sobretudo, ali no Hospital Júlio Miller, uma condição não muito adequada para uma universidade. Tivemos que fazer todas as negociações, fizemos, né? E a partir daí, com a entrada do presidente Lula, as universidades tiveram aí um momento muito importante, porque ampliou-se o financiamento bastante, né? E também criando as condições mais adequadas, com laboratórios melhores, com concursos públicos, né? Eu disse que nós contratamos 1.300 professores depois de anos, né? Sem que a gente tivesse ali uma contratação. Nesse período foram criadas 18 novas universidades no país, foram criados mais de 300 campos no interior do país e também mais de 500 escolas técnicas federais, criado o ProUni, criado o FIES, tudo no sentido de oportunizar ao estudante a vinda para as universidades. Porque, não sei se vocês sabem, o Brasil atende só 17% de jovens de 18 a 24 anos nas universidades. Os nossos vizinhos da América Latina, Chile e Argentina, por exemplo, atendem 30%. O mundo inteiro atende 50%. A Ásia está atendendo mais de 70%. Então, o Brasil ainda tem uma dívida muito grande na educação e a gente sabe que, sobretudo para a classe trabalhadora e a classe pobre, só tem uma perspectiva de futuro, é com a educação. É por isso que a gente se envolve e tem essa determinação e essa vontade, né, de que a gente tenha essa oportunidade para todos. E foi aumentado o número de vagas? Nós aumentamos, nós tínhamos 13 mil alunos, fomos para 30 mil alunos, né, um aumento bastante significativo. E o que é mais importante é que com o Enem, Sisu, que foi um sistema de
de vestibular adotado por mim. Nós fomos a primeira universidade no Brasil, porque nós compreendíamos que o aluno de baixa renda, por exemplo, que mora em São Félix do Araguaia, Confresa, Rondolândia, ele tem muita dificuldade de pagar um ônibus, um hotel, alimentação para fazer um exame vestibular. Agora não, ele está na cidade dele, ele faz o exame lá. E o mais importante é que de lá ele pode escolher qualquer universidade no Brasil. Isso abre as portas para aqueles estudantes que muitas vezes não tinham nenhuma oportunidade. Então, isso é importante, é isso que é fazer inclusão. E é um sistema que nasceu aqui? Nós fomos a primeira universidade a implantar, mas ela veio pelo MEC, o nosso ministro era o Fernando Haddad, no governo Lula, e nessa eu ajudei muito a pensar este sistema. Não sei se vocês têm esse conhecimento, eu fui presidente da Associação dos Reitores das Universidades Federais e por esta condição eu ajudei muito a pensar os programas. E isso a gente pensou coletivamente, mas com a preocupação do ministro e do presidente de que nós pudéssemos dar oportunidade para esses alunos de baixa renda, para que eles pudessem também concorrer na Universidade do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Amazonas, porque ele não tinha. A classe média sempre se movimentou, sabe, Edivaldo? Pega um avião, vai para São Paulo, vai para Minas, vai para Santa Catarina, mas o filho do pobre não pode fazer isso. Então, nós temos que trazer as universidades para perto deles. E este sistema de seleção, ele permite que o aluno da sua casa, da sua cidade, faça a prova e concorra às universidades brasileiras sem sair de casa. Até um tempo atrás, a gente tinha o conceito de que a Universidade Federal ou as escolas federais tinham sido feitas para classe média alta e não para classe média e classe baixa, realmente, mas é financeiramente falando. Isso, mas é corretíssimo. Antes da cota, você entrava numa sala daqueles cursos mais concorridos, né, que são cursos de medicina, de engenharias, de direito, você não via um negro, você não via um aluno da classe pobre. Por quê? É a classe média, e aí entra a questão do mérito. Sempre eu ouço assim, mas e aí a questão do mérito? É fácil você falar de mérito quando você fala entre iguais. Quando você fala em desiguais, você não pode falar em mérito. Uma criança que nasce na classe média alta ou rica, ela tem as 3 alimentações, o pai e a mãe são alfabetizados, tem com curso superior, tem TV a cabo, tem livros em casa, revista, ela viaja pelo menos uma vez no ano, quando não vai para o exterior, né? Tem professores particulares, vai para os cursinhos, faz inglês desde os 5 anos. Aí você pega um aluno da classe trabalhadora, da classe pobre, o pai e a mãe analfabeto, tem que trabalhar o dia inteiro, o mais velho cuida do mais novo, não tem as 3 refeições, não tem livro, não tem revista, não tem TV a cabo, não tem nada. Aí você vai comparar essas duas pessoas pelo mérito, é impossível. Então, nós reservamos 50% das vagas para a escola pública, porque aí você está trazendo condições iguais. E 50% das vagas, que a gente chama de vagas universais, que entram as pessoas que têm mais condição. Então, hoje, quando você entrar numa sala da medicina, você vai encontrar o negro, o pobre, o indígena, e eu tive também a grata satisfação de ter aprovado vaga para quilombola, porque também é um povo que estava sempre expropriado do direito, né? Escolas rurais com muita dificuldade, professores sem formação, então você também tem que acolher essas pessoas para que elas possam, depois voltando para suas comunidades, poder contribuir melhor, né, para aquele processo de formação. Vamos trazer para o nosso terreiro aqui agora. O novo hospital universitário brotou na sua gestão. Há uma discussão muito grande agora, que tem 90 milhões em caixa e esse hospital universitário não sai do lugar, não sei o que e tal. Eu tive informações de que o projeto original foi feito em cima de um brejo, de um charco. Por isso é que está parado. Nada melhor que ouvir a reitora Maria Lúcia Cavalli Neder, que com relação ao novo hospital universitário lá na rodovia, lá
No Piquezeiro, lá no Parque do Piquezeiro. Isso. Bom, primeiro dizer que foi uma luta muito grande conseguir 60 milhões no orçamento, porque havia sempre muito boa vontade da bancada em colocar 8 milhões, 10 milhões, 12 milhões, mas com os órgãos de controle você não constrói nada se você não tiver a totalidade do recurso depositado. Para isso, nós fizemos um acordo com o Estado, que o Estado colocaria 60 milhões e nós conseguiríamos e conseguimos com o MEC, com o governo federal, 60 milhões. Eram 120 milhões, porque são 48 mil metros quadrados, 350 leitos, 50 leitos de UTI, né, num terreno que foi doado pelo governo do Estado, na época, o governador Blairo Maggi, né, para a universidade. Nós, então, trouxemos esse recurso, fizemos um convênio com o Estado para que o Estado tocasse a obra, como a gente fala no popular, né? Fosse responsável pela obra. Isso significa fazer a licitação, fazer o acompanhamento da obra. E a universidade também teria a responsabilidade de acompanhar. Bom, depositamos em 2011 os nossos 60 milhões, esperando a contrapartida do Estado. O Estado não fez, mas abriu a licitação com os nossos 60 milhões que era permitido. Infelizmente, as empresas que ganharam eram do sul do estado, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e eles não tinham as condições necessárias para tocar uma obra dessa magnitude, porque é uma obra muito grande, né? Então, nós tivemos que rescindir o contrato e, neste momento da rescisão contratual, muda o governo. Assim que houve a eleição do governador Pedro Táxi, eu o procurei ainda na condição de senador para dizer para ele da importância desse hospital, e não é só para a formação dos nossos estudantes da área da saúde, é principalmente para a população de Mato Grosso, a população da Baixada Cuiabana e a população do norte do estado e também dos estados vizinhos, porque a gente atende gente de todos os lugares. Bom, ele se comprometeu naquele momento, mas eu não sei qual é a condição de que essa licitação não aconteceu. Nós fizemos um novo texto, aí a universidade não era responsabilidade dela, mas nós somos parceiros, e parceiro trabalha coletivamente. Fizemos todo o texto da licitação para a CRDC, justamente porque quando há uma paralisação da obra, você às vezes tem que fazer adequações de projeto, adequações ali no momento da obra. Então, fizemos essa licitação, recalculamos, porque aquilo que eram calculados como 60 milhões já não são mais, porque você tem a defasagem. Então, refizemos todo o cálculo, entregamos na mão da CECID, conversamos várias vezes com o governador e fomos surpreendidos depois com o discurso de que lá tem um alagamento. Mas nós já temos 3 prédios que foram feitos na minha gestão, tá certo? Pode ser que tenha na época da chuva, mas nada que uma drenagem não corrija. Quando se tem vontade política, você faz as coisas. Então, se tem problema de alagamento, vamos fazer a drenagem. Se tem problema no projeto, vamos fazer as adequações. E dentro do processo, você vai encontrar um laudo do TCU elogiando o projeto. Você vai encontrar uma avaliação do MEC, de uma equipe preparada só para hospitais universitários, dizendo que aquilo estava adequado e elogiando o projeto. Então, é difícil você acreditar nisso. Só para concluir, o Estado gastaria não, investiria, porque gasto na saúde não é gasto, é investimento. O Estado investiria, naquela ocasião, 60. Hoje nós já temos praticamente 80, 90 milhões, eu não estou acompanhando a correção, o Estado teria que pôr isso. Edivaldo e Denise, sabe quanto custa o Hospital Júlio Miller por ano? 120 milhões. O governo colocaria 90 milhões agora e teria para o resto da vida dele 120 milhões pagos pelo governo federal, porque toda a equipe ali de professores de médico... E mais quase 250 leitos lá. 350 com 50 leitos para UTI. Maior que o pronto-socorro que está sendo construído. E outra, de alta complexidade, porque nós somos média complexidade, naquele espaço nós nos transformaríamos em alta complexidade para fazer as grandes cirurgias que o Mato Grosso não tem. Então não dá para entender. Se tem algum problema, vamos sentar junto, vamos readequar o processo, vamos readequar o projeto, vamos fazer a drenagem que é necessária. Agora, o que você não pode é falar, não dá para fazer porque tem um brejo.
Às vezes, eu fico nervosa e digo o seguinte, nada que um bom enxadão, tá certo? E uma boa valeta não seque. Mas tem alguma coisa que não consigo entender. Porque com tantos professores doutores nessa área, quando vocês receberam esse terreno, ninguém fez um estudo da área, porque isso veio de uma resposta do governo do estado que lá não é bom. Mas com tantos professores e doutores nessa área, e nesse estudo de projeto, não teve essa verificação da qualidade do projeto, do terreno, eu não consegui. Nós temos 3 prédios feitos lá, sem nenhum problema. A responsabilidade da obra, quem vai fazer a obra é que faz, tá certo? A questão da fundação. Isso, é que vai fazer o estudo do terreno, não é a universidade que tem que fazer. Sim, mas quando vocês receberam essa informação, não teve uma conversa com os professores para que algum deles pudesse se mobilizar com os alunos? Nós até poderíamos fazer isso, mas nós não temos essa responsabilidade. E a UFMT não pode gastar dinheiro num projeto que não é tocado por ela, porque nós temos as limitações legais. Entendi. Então, só o Estado pode fazer isso. Agora, nós fizemos, por exemplo, para o Estado, você sabe que ali na frente da universidade há alagamentos. O governo nos chamou, nós somos muito parceiros do governo, né? O governo me chamou como reitora, pediu apoio, nós fomos lá, pusemos uma equipe de professores da UFMT, fizemos 2 projetos, um emergencial que não resolve o problema e fizemos hoje outro projeto estrutural, que é fazer a pesquisa de todas as vertentes de água que existem ali. Como foi o olhar de um professor que viu essa diferença. Então, mas o Estado pode nos chamar, olha, vamos ver aqui o que é possível fazer, vamos contratar gente para fazer essa drenagem. Gente, eles fazem prédios de 30, 40 andares na areia. Não é desculpa. É você ter vontade política, determinação e dizer nós vamos fazer, vamos resolver quaisquer que sejam os problemas que aqui existam. É isso que tem que ser uma atitude, eu acho, daqueles que querem realmente... Fica uma dica aqui, uma aula de campo desses professores com os alunos para poder estudar lá, né? De repente isso aí dá uma acertada nessa confusão. Eu tenho certeza... um departamento altamente competente. Pois porque foi sob um olhar de um professor com seus alunos que viu a rachadura lá, né? Então, eu acho assim, quando se tem vontade política, determinação, não há problema que você não resolva. E vamos lá, como é que está sendo suas viagens pelo interior de Mato Grosso? O que a senhora, como futura senadora de Mato Grosso, se for eleita, vai levar para o Senado como uma questão importante de tanto conhecimento e conversas que está tendo com os eleitores e a população de Mato Grosso? Olha, essas viagens que eu tenho feito me oportunizam um diálogo bastante próximo da população para sentir realmente aqueles problemas. Há um problema, por exemplo, na área da agricultura familiar que me preocupa muito. É a questão da falta, tá certo, da falta de documentação para que essas pessoas possam ter acesso ao crédito. Né? Então isso é um problema no Mato Grosso, porque a agricultura familiar ela é responsável no Brasil por 70% da produção da alimentação que nós consumimos. Então, nossa mesa, ela vem da agricultura familiar. Então, nós precisamos compreender que dentro desse sistema agrícola, que é o Mato Grosso, é a nossa vocação, nós temos no sistema essas 2 dimensões. A dimensão patronal, a dimensão do agronegócio, das grandes propriedades, mas temos a dimensão do pequeno agricultor. Se você vai num assentamento hoje, eu saí de um assentamento ali em Cláudia, chorando pelas condições que as pessoas têm ali. Uma escola de madeirite, com telhado de zinco, sem biblioteca, sem nada, eles têm uma condição muito ruim. Por quê? Porque sem a documentação, tá certo? Eles não têm acesso ao crédito e, portanto, eles não têm nem condições de melhorar aquelas condições que são devidas. Essa é uma questão que me preocupa muito pela vivência que eu tenho tido nessa campanha. A outra questão é uma questão que todo mundo aqui tem colocado, que é a questão da saúde, né? A saúde hoje é um caos no Mato Grosso. Eu advogo a favor do SUS. O SUS é um grande sistema de saúde. Ele é hoje invejado pelo mundo inteiro, tem uma abrangência muito grande. Se nós pensarmos que é o SUS que é responsável por
toda a vacinação de toda a população brasileira, que acompanha todas as doenças graves, como hipertensão, etc., que são contínuas, né? Nós temos os médicos de família, que estão, né, com o Mais Médico. Eu tenho essa questão do Mais Médico também como um orgulho. Eu trouxe o Mais Médico para dentro da UFMT, criamos um setor, porque nós entendíamos que se nós levássemos os médicos desse programa Mais Médico para o interior de Mato Grosso, nós teríamos uma condição desse atendimento primário, que a gente chama, né? Atendimento nos bairros, atendimento na população, que é o atendimento preventivo. Então, na saúde, eu penso que nós temos que intensificar os programas dos médicos de família, né? No sistema primário, para que a gente possa trabalhar na prevenção. E aí entra a questão, por exemplo, de saneamento básico, que é outro problema. Nós fizemos, quando reitora, coordenamos um trabalho para fazer os planos de saneamento básico de 106 municípios de Mato Grosso. Nós não temos esgoto, nós não temos água tratada, nós não temos acondicionamento do lixo, não temos nada. Vamos pegar aqui o nosso Rio Cuiabá, dividindo a nossa cidade, temos tratamento de 30% apenas. Maltratado o Rio Cuiabá. Muito maltratado, é uma coisa que dói o coração para a gente que tomava banho nesse rio, né? Quantas final de semana. Então, a questão do saneamento básico, nós temos que investir. A questão também da segurança, mas a segurança numa compreensão um pouco mais alargada, vamos dizer assim. Porque quando você fala em segurança, você pensa sempre na questão repressiva, né? Na questão da repressão ao crime, que aí entra a polícia, entra a cadeia, entra a questão da droga. Mas eu acho que nós temos que também pensar a segurança numa perspectiva de você fazer um trabalho de prevenção. E como é que nós vamos fazer esse trabalho? Primeiro, escola integral. Tem que ter escola integral. O jovem não pode ficar na rua, a criança não pode ficar na rua. Nós temos que ter centros de formação com cursos profissionalizantes, mas também com cultura. Onde que o nosso jovem vai aqui em Cuiabá? Nós não temos esporte, nós não temos lazer, nós não temos cinema, não temos teatro, não temos um corpo de balé. Você acha que o município, que o estado não pode ter um corpo de balé para as crianças? Não pode ter o esporte, que seja lá o futebol, que seja o basquete, o vôlei? Não pode ter piscinas públicas? Nós podemos. Então, nós temos que ter uma rede de proteção do estado, principalmente para o jovem, né? Para a criança também, mas para o jovem sobretudo, para que a gente possa fazer a prevenção. Porque se ele não for assistido, ele não for cuidado, ele vai cair na criminalidade. E a questão da segurança também, muitas vezes você tira o problema daquela raiz que é fundamental. Você não pode pensar em segurança sem pensar nas condições de trabalho das pessoas, né? Nós estamos com desemprego em massa. 13 milhões de desempregados, 30 milhões de pessoas que estão nessa circunstância aí dos 13 milhões, né? O pai desempregado, ele perde qualquer referência, qualquer dignidade. A nossa renda, você viver hoje com R$900 de salário mínimo é quase que inimaginável, né? Outra questão que nos preocupa muito, que tem a ver com a segurança. O presidente Lula tirou 35 milhões de pessoas da pobreza. Nós estamos agora com a estatística mostrando no IBGE, 25 milhões estão voltando. O que é ser extrema pobreza? É viver com menos de R$300 por mês, a família. Então, se nós não trabalharmos a questão da produção do emprego, da produção da renda, dificilmente nós teremos condições de resolver esse problema. E é preciso destravar a economia. Tem uma emenda constitucional feita por esse governo que a primeira ação que nós temos que fazer no Congresso é destravar o orçamento. Nós estamos com um congelamento previsto para 20 anos. Mas se o governo não voltar a investir na saúde e na educação, vai ser um caos, gente. Tá certo? Então, é preciso que nós voltemos a investir para poder girar a roda da economia e começar a oferta de empregos novamente. A questão do saneamento traz emprego, do Minha Casa Minha Vida traz emprego, tá certo? Então nós precisamos destravar a economia para que o Brasil volte a crescer, que a gente comece a ter novos empregos e que melhore a renda do trabalhador. Sem isso, dificilmente a gente terá condições de melhorar a segurança. Olha, eu prestei muita atenção, magnífica reitora Maria Lúcia, e fiz uma viagem ao passado. E nessa viagem ao passado, eu confesso que me sinto tranquilo no voto que dei em 89
a Leonel Brizola, em função de tudo isso que a senhora dissertou aqui. Nós teríamos escola integral, nós teríamos agrovilas, nós teríamos as brizoletas esparramadas pelo Brasil e não teríamos contenção. Seria água de morro abaixo, realmente, se o Brizola tivesse sido eleito com a escola do Darcy Ribeiro. Ele tinha uma visão, ele e o Darcy Ribeiro, um antropólogo que conseguia compreender a pobreza pelas suas raízes e o que é que você tem que fazer para tirar essa condição de pobreza extrema. É uma vergonha, 8ª economia do mundo, nós estávamos querendo ser o 5º e ter a extrema pobreza no nosso país com tanta riqueza. Aqui no Mato Grosso nós estamos hoje com uma economia pujante aí, com um crescimento igual ao da China. Você não pode pensar que o Mato Grosso possa ter gente na miséria, não é possível pensar isso. E como é que a gente tira pessoas da miséria? Nós tiramos com emprego, melhoria na renda, com educação, tá certo? Com os bens culturais, sociais, quer dizer, nós temos que trazer esta comunidade que está fora, está excluída, para dentro desse processo de inclusão social. Então, o desenvolvimento tem que ser econômico, com justiça social. Sem isso, nós voltamos para a barbárie. 30 segundos com seu poder de síntese. Converse com o seu eleitor. Bom, eu sou a professora Maria Lúcia, candidata ao Senado, 45 anos dedicado à educação desse estado, sempre pensando na inclusão social, essa é a minha bandeira. Peço o seu voto, o seu apoio, meu número é 654 e a nossa aliança é com Wellington Fagundes 22. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, foi uma honra tê-la aqui. Muito obrigada. E sucesso nessa peregrinação aí. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada. E honrado fiquei com a sua presença também, Denise. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E até o nosso próximo encontro aqui no Bom da Notícia.